Fala, meu povo, sejam bem-vindos ao podcast A Voz da Rua, onde a rua fala e a gente escuta. Hoje vamos falar de uma profissão essencial para a população, para a nossa sociedade. A gente vai estar falando sobre a profissão de bombeiro civil, né? Uma categoria que vem aí trabalhando muito em prol da sociedade, por mais que muitas vezes ela seja exercida em locais privados, mas é uma profissão de extrema importância para a nossa sociedade. O episódio de hoje vai ser sobre bombeiro civil. Mas antes de começar essa conversa, eu queria te pedir para você se inscrever no canal, deixar seu like. É importantíssimo para a gente estar fazendo esse projeto crescer, um projeto tão bacana que visa dar voz para quem não tem voz, para ouvir, entender melhor os problemas da nossa sociedade, ouvir os nossos profissionais. Enfim, se inscreve no canal, siga a gente nas redes sociais, porque é muito importante para a gente. Hoje, nosso parceiro Flávio Thier está presente no estúdio, é meu mano que faz a correria na rua, é a voz da rua na rua, e hoje está presente aqui também, porque ele é um bombeiro civil, ele também entende dessa categoria, e é muito importante estar com ele presente hoje aqui. Fala aí, Flávio. É isso aí, pessoal. É muito importante vocês saberem a importância, né, do bombeiro civil, tanto em locais de eventos, em shopping, e a gente está aqui para poder esclarecer essas dúvidas aí, tá? Sobre a profissão do bombeiro civil. Bombeiro civil é uma profissão muito importante, como eu acabei de dizer. Eles estão sempre prontos para agir em defesa ou em salvamento da gente, e não podia ficar de fora, visando que o nosso trabalho aqui é ouvir as profissões. A nossa convidada de hoje é a Liliane Ribeiro Cerqueira, mais conhecida como Bombeiro Cerqueira. Seja bem-vinda, Liliane. Obrigada. É um prazer ter você hoje aqui. O que você acha aí do nosso podcast? Eu acho que tá repercutindo muito, que a gente está precisando muito falar sobre as coisas que ficam guardadas. Uhum. Que a popularidade... Normal. A população quer falar e não tem como. Muitas vezes a grande mídia não dá voz para essas voz. profissionais, né? Por isso já veio o nome, né? É a voz da rua. Pô, muito obrigado pela isso. presença. Queria que você ficasse à vontade. A gente vai estar conversando sobre a sua área profissional, já é a tua praia. Eu sei que você é uma instrutora, é uma bombeira experiente. E a gente vai começar falando assim do teu início. Como que surgiu essa profissão? O que te motivou a ser uma bombeira? Como é que foi essa situação? Era um sonho? Explica pra gente, por favor. O Flávio já sabe essa história, né? Que essa história é meia assim, perturbadora. Uhum. Que eu venho de uma família de militar. Uhum. Os homens da minha família, tudo militar. Pai militar, irmão militar, padrinho militar, tio militar, PM, bombeiro, O militarismo marinha. está muito vivo na família. Então eu fui criada dentro do militarismo. Meu pai, né? Papa Mike. Uhum. E eu queria ser também. Meu irmão cresceu querendo ser e eu também. Só que a minha mãe falava que a gente não ia ser militar. De jeito nenhum. Preocupada, né? Sofri muito com o pai de vocês, não vou sofrer com você. Aí casei nova, aquela coisa, então a vida da gente muda. Aí tive filho e tal, uma profissão, outra profissão. Beleza, meu irmão se formou. Policial militar. Isso, militar, e meu pai estava vindo a se aposentar. Uhum. Trabalhava no hotel, fui assaltada, aconteceu várias coisas, quase morri na mão do É mesmo? na mão dos bandidos e tal. E o que eu fiz? Saí de lá, recebi um dinheiro bom, falei assim, agora vai ser minha deixa. Não vou ser militar, mas o que eu vou fazer? Eu vou tirar minha ata. Só que eu era muito briguento, eu brigava com homem, caía na porrada com homem, brigava com homem. Era chapa quente. Bombeiro Cerqueira era chapa quente. E ela não é só chapa quente na vida, não. Até dando aula, as aulas dela são as melhores, cara. Minha professora, tenho orgulho dela. Obrigada, filho. Aí eu falei pro meu irmão, vou pegar o dinheiro, vou investir, vou tirar minha ata. Meu irmão olhou pra mim e falou, não, porque você vai dar problema pra mim e pro meu pai. Eu fui e falei assim, não, quero ser segurança, tá doido, você vai bater, não vai. Vou arrumar uma profissãozinha boa pra você. Até então eu nem sabia o que era bombeiro civil. Conhecia? Não conhecia, de jeito nenhum. Isso foi em 2015. 2015. Abril
Abril de 2015. Aí ele foi, vou te apresentar uma profissão. Eu tenho um amigo e tal, apresentou o Silveira. Agradecer a ele tudo que ele fez por que ele você. fez por mim e tal. E sou bombeiro hoje em dia por causa dele. E ele trabalhava numa empresa, né, de coordenador. Falou, ó, faz o curso em tal lugar, tudo, beleza. Lá é deu todas as coordenadas ali. Ó, vai lá, você faz o curso lá é 2 semanas eu fiz. Pô, meu primeiro dia de bombeiro civil foi meu dia do meu aniversário, 15 de junho. É mesmo? Me formei, comecei 15 de junho e me formei dia 26, foi 10 dias. 10 dias. 8 horas, todos os dias. Uhum. Foi formação rápida. Antigamente era 84 horas, hoje em dia 80 horas, desculpa. E hoje em dia são 94. Aí fez. Ele falou, quando você terminar, você avisa que eu vou te colocar para trabalhar. Dia 26, liguei para ele com o certificado na mão. E aí, Silveira, me formei. Ele olhou para mim, falou assim, a empresa fechou. Nossa! É o famoso balde de água fria? Puxa vida. Aí a empresa fechou. Eu falei, e agora, o que eu vou fazer? Investi o dinheiro, o que eu fui fazer? Curso. Começou a se especializar. especializar. Curso atrás de curso, e fazendo cursos aqui e ali e tal. Virei monitora durante um ano no Anjo da Vida com o subtenente capitão Paulo Nascimento. Também todo o meu conhecimento que eu tenho na área de bombeiro, agradeço a ele, tudo. Como é o nome dele? Sempre, subtenente Paulo Nascimento. Um abraço aí pro subtenente Paulo Nascimento. Alô, Sub. Mentor da nossa querida bombeira cerqueira. Anjos da Vida, do Anjos da Anjos Vida. da Vida. Do Anjos da Vida. Um abraço Anjos aí da pra Vida. todo mundo também, do Anjos da Vida. Aí eu conheci ele, comecei a fazer cursos, fui monitora, todo sábado eu tava lá, era realengo, era dentro de uma quadra, dentro da igreja, ele não tinha também lugar fixo para ele trabalhar. E comecei, fiz curso dentro da área de primeiros socorros, eu tenho, até curso de parto eu tenho. É mesmo? Não, mas isso é muito bacana, porque, como a gente falou, como você falou antes, queria fazer parte da segurança, pública ou privada. A tua família te aconselhou a não seguir por esse caminho, mas a tua profissão, ela também engloba a área de segurança. Sim. É uma coisa mais tranquila, a gente não está falando de arma de fogo, mas é uma função importante para estar cuidando da nossa segurança, né, mano? Super Isso importante. aí. Super A importante. nossa arma é os primeiros socorros, né? Mais importante do que uma arma de Isso fogo. aí. Porque... E eu falo o tempo todo para meus alunos. O Flávio tá aqui. O que eu falo o tempo todo? O tempo Aí eu todo, engrossa a voz, né? Engrossa a voz, Tem que chama fazer atenção. o quê? Tem que Presta ser bom em atenção, primeiro socorro. Tem atenção, tem que ser bom em primeiro socorro. E outra coisa, ela sempre fala isso. Não é só fazer o curso de bombeiro civil, é se especializar. É sempre, o bombeiro civil é estudo constante. Tem as NRs que tem que estudar, que é sempre importante você saber, para você saber o que você está fazendo. Uma empresa te contratar, é preciso fazer. Tá? Não é simplesmente fazer a formação e ir Não. para a rua trabalhar, que não mesmo. Isso existe aí. ali uma... Não, você tem que ser muito bom no que você faz. Eu falo para meus alunos, eu quero que vocês sejam bons igual a mim ou melhores do que eu. Isso aí. E eu tenho eu venho com um método diferenciado de dar minhas instruções, de passar o meu conhecimento para meus alunos, para eles não poder o quê? Se matricular e depois ir embora. O que acontece? Tipo, o nego só quer teu dinheiro Fala, e sair a fora. tua turma, quanto que tinha na sua turma? Pô, na minha turma... Grau Tijuca, quanta turma? Da Tijuca, Era acho que 30 e poucos. Foi 37. Quantos que se formaram? Da nossa turma que se formou, acho que foram 12. Não, 8. Vocês não são 8? É Né, mesmo, foi 8. cara. Vocês Então são quer, oito, dizer, sim. então quer dizer que o Foi. curso ele tem um grau ali de... Nem todos conseguem se formar. Não é nem todos conseguir se formar. É dependendo de quê? Instituição e o instrutor. O instrutor. Tudo que eu passo para os meus alunos, eu não aprendi. Nem tudo eu aprendi no meu curso de bombeiro civil. Foi eu nas suas aprendi especializações. nessas especializações de 10 anos. Como eu te falei, dia 26 agora, mês que vem, Fazer fazer 10 10 anos. anos que eu sou bombeiro. Pô, que legal. E me especializei. Ela também é Cursos atrás professora tudo. de rapel, Sou instrutora de rapel. de várias outras coisas. de Ela rapel. ganhou muito certificado. No Pô, longo que desses legal, 10 anos. cara. Bacana. Pô, ela Até porque a gente está falando de uma mulher, são coisas que exigem um certo grau de coragem. Sim. Né? A gente vê que nem toda mulher às vezes tem coragem para seguir ali Sim, nessa... é.
Pô, interessante, Cerqueira. Muitas ficaram no meio do caminho, que Muitos fizeram ficaram curso no meio do comigo, caminho, porque imagino. eu não aguento ver sangue, eu não aguento isso, eu não Ih, aguento tá na aquilo. profissão errada, então, E né? tipo assim, Não tá na profissão errada, não. Tá na porque profissão tem certa. cerqueira pra ensinar Tem ele. cerqueira pra É, ensinar. isso aí. Detalhe, não teve um treinamento que a gente fez em sala de aula, uma menina com uma estatura mediana, assim, era baixinha ela tal, ela conseguiu pegar o aluno com a técnica dela. Eu pego as minhas alunas pequenininhas Uhum. pra carregar, puxar na corda o Flávio. Elas falam, não vou conseguir. Eu falei, consegue? A gente, Vai, tem técnica. Não é força, a é gente técnica. trabalha com o quê? É com força? Técnica. É com técnica. Inteligência, pensar, saber agilizar Carregou. naquele momento. E carrega. Isso é muito legal. Eu fiz um vídeo só com mulheres carregando um aluno bem grandão e pesadão. coloquei pesado na corda, fazendo transporte de vítima sem prancha para poder ver que não é só homem que consegue. É. Mulher também. Mulher também, com a técnica, utilizando a técnica correta, a Isso mulher aí. também pode realizar um salvamento. Sim, Uma- sim. Até um em casa, de resgate. repente, o marido passou mal, um tio, alguém, ela vai saber conduzir aquela pessoa. Desengasgo. Desengasgo. Eu tenho um relato também, se puder colocar aqui em pauta, de a mãe de uma aluna minha, agora recente. Eu fazendo treinamento dentro de sala de aula e ela esperando a aluna, olhando pelo espelho, que lá nas salas de aula, né? A minha sala tem um espelho, vidro, Quem está de né? fora consegue acompanhar ali ver. o conteúdo da aula e tal. Dias depois, um parente deles passou mal e ela conseguiu reanimar. Daquele treinamento. Só Só ali. do treinamento que ela viu. É. Ela viu. Ela viu pelo Ela não vidro. estava participando Não, da não, aula. é a mãe da Ela aluna. só estava Mãe da minha assistindo. aluna. Mãe da minha Uma aluna. pessoa que eu creio que seja bem observadora, inteligente, viu ali como se faz. Aí ela Absorveu chegou, aquele treinamento ali Aí pra ela ela. chegou, a aluna falou com o meu professor, minha mãe pediu para te falar que ela só olhando sua aula aconteceu com um parente e tal, não sobreviveu, mas ela conseguiu reanimar. A vítima voltou, mas por causa das complicações de Entendi. idade, de saúde, ela não conseguiu. Só com um olhar. Bacana, cara. Porque, de certa forma, a gente pode dizer que a tua instrução tem participação num salvamento, numa ocasião de extrema urgência, né? Sim. Pô, que profissão importante, Flávio. Muito. Muito maneiro, tá E é atuando bonito. como... É bonito, pô. E a lei do bombeiro civil é 2009. Aonde você vai, não tem bombeiro civil. É. Mas eles esperam o quê? Aconteceu o ninho do urubu, Pra aconteceu poder- uma boate Kiss, Isso, pra poder... Porque é Aconteceu obrigatório. um hospital Você Baidi. está querendo dizer o seguinte, é uma lei que obriga o estabelecimento a contar com um bombeiro civil para qualquer ocasião. Qualquer instituição, qualquer lugar. Você fez uma festa. e tem que ter um bombeiro ali. Para 530 pessoas, tem que ter bombeiro. Se Tem você salões fez uma de festa que eu fui em festa e tem tem. bombeiro civil. Não tem, né? Não tem. Essa Umas que lei ela não não é tem. cumprida, a lei, né? Não, a lei era... Quando a lei foi revigorada, né? Lembra da lei? Qual o número da lei? Agora eu tô lembrando. Olha, acabou de se formar, Ó, tá vendo pode aí? dar esse mote, Bombeiro, aluno civil, da- bombeiro civil não pode esquecer da lei do bombeiro civil, não, hein? Maneiro. É, Fala é, dessa on- lei. é 11.900 e... 40. Olha, coisa feia, né? Quem que foi tua professora, garoto? 11.901, de 12 de janeiro de 2009. É o A nível partir daí, é obrigatório em qualquer instituição o ter a presença presidente do... que estava em vigor na época fez essa lei. E essa lei veio aprimorando, em 2018 veio novas leis. Então é uma lei nacional. Era de 150 pessoas, aí uns brigam ali, outros brigam aqui, tá, 150 pessoas é pouco. Ninguém vai morrer, ninguém Aí vai a se partir de acidentar. quantas? Que a partir de 520, 530 pessoas. Já é obrigatório obrigado. a ter ali um Aí bombeiro ali. acima disso já tem que ter 2 bombeiros, uma ambulância, um técnico, um médico. Aí Tem um isso procedimento ali, né? Isso vai mudando. Se a 520 pessoas tem que ter o bombeiro, a gente multiplica isso pela quantidade de bombeiro, uma ambulância, posto médico. Pô, legal, cara. Eu, não Tipo, sa- eu particularmente não sabia que era lei. É lei. Não sabia. 2009. É lei. Não pode. Se tiver algum evento, Eu achava assim, tiver eu fiscalização- pensava assim, é um requisito. Eu achava que era um requisito. Não. Para você estar Lei abrindo determinados tipos de empresa, de negócios.
Mas agora eu tô sabendo que é uma lei. Maneiro, mano. É uma lei, Maneiro. foi vigorada e não tem como tirar, não. O negócio tá lá, tem que seguir a regra. Cerqueira, na sua opinião de profissional, não só de bombeira, mas como de instrutora também, que eu acredito que é um degrau acima, você trabalha formando esses profissionais, existe alguma diferença entre o bombeiro civil e o bombeiro militar? É importante a gente estar podendo passar isso para a sociedade também. Existe alguma diferença na função ou no trabalho? Então, às vezes eu até brinco com meus alunos quando eles me perguntam isso, até outras pessoas mesmo. Qual é a diferença? Aí eu falo, às vezes, o salário. Legal. Aí eu falo, às vezes, o salário. Aí tem gente que fica assim, ah, mas você se acha bombeiro, você se acha médica. Eu falo, não, eu sou melhor do que eles. Até porque eu trabalho mais do que eles. Eu estou trabalhando o tempo todo, eu sou instrutora. Então eu tenho que estudar o tempo todo, eu trabalho o tempo todo. E tu fica bom no que tu faz, é automático assim, Então, né? Tua às dedicação vezes te o que leva eu a falo, isso. quanto que tá um salário de um bombeiro militar agora? Não sei lá, 4 mil. 4 mil, deve 4 ser. mil, alguma coisa. Um bombeiro orgânico, né? Não sei se todo mundo sabe o que é ser orgânico, é trabalhar diretamente para aquela empresa, porque tem empresas que contratantes que terceiriza. Ah, eu quero um bombeiro, ligo para sua empresa e você manda os bombeiros para mim. É quase o mesmo trâmite do então vigilante ali, né? Isso, então eu vou pagar para você e você vai tirar a tua parte e vai pagar o bombeiro. Uhum. Aí agora Aí, quando a empresa sendo tem orgânico, um bombeiro orgânico que trabalha num hotel que ganha... Aí tem um nome que eu esqueci, que eles ganham... Que quando o hotel atinge uma meta, eles ganham... Participação de lucros. Isso, participação e tal. Comissão. Eu tenho uns amigos, um amigo hoje em dia que ele está até em São Paulo, trabalhando num hotel, que ele tirava 6 mil reais, 7 mil reais. Mas ele é orgânico. Sim, da é empresa. orgânico, da empresa. Tem Então, empresas que valorizam. entendeu? Então, às vezes, eu falo que muda, às vezes, é só o salário. Só o salário. Por quê? O nosso trabalho é prevenção. O nosso trabalho é não precisar do bombeiro militar. Uhum. Nós somos orgânicos. Só que a gente trabalha mais fora Uhum, do que dentro. Por quê? Das instituições. Porque acontece, acidente tem o tempo todo. Às vezes eu tô lá no ônibus sentadinha, uma pessoa cai do meu lado. Tem uns amigos que me chamam, Cerqueira, atrai acidente. Aonde ela tá, tem um acidente. Eu tô lá tomando uma cervejinha no bar da esquina, ah lá, tem um acidentado, eu tô tomando minha cerveja, gente. Aí tem que descer, porque todo mundo sabe que eu sou bombeiro. Ah, lógico. Então vamos lá. Para poder socorrer. Nosso trabalho é só para poder finalizar essa questão. Então, a gente faz a mesma coisa que o bombeiro militar faz. Só que só muda o quê? Horas. O bombeiro militar tem 1 ano de primeiros socorros. O nosso primeiro socorro são 18 horas. Entendi. Por isso que a gente tem que fazer o quê? Se especializar. Mas a gente tem combate a incêndio. Eu entendo essa parte, por quê? Porque o bombeiro militar, ele vai seguir carreira. E o bombeiro civil, ele tem a opção de desistir da carreira. Ele pode seguir um outro ramo e tal. Não que o bombeiro militar não possa. Ele pode também pedir as contas e sair fora. Mas ali ele está sendo treinado para uma carreira mais longa, né? Isso aí. Teoricamente, pelo menos, mais longa. E o bombeiro civil, ele tem menos instrução ali de horas, porque ele não vai seguir carreira. Ele pode dizer que lá na frente desistir, pintou outra oportunidade. Mas poder ele pode, porque eu não estou aqui agora. Outra coisa, é isso aí. Sendo instrutora. É isso aí. Só que eu fiz especializações. Especializações. Você tem que estudar. E amor pela área também, eu digo. Tem que gostar você tem que muito. gostar do que você faz, né? Sim, sim. Porque se tu Gostar for fazer muito. só pra agradar tua esposa, tua mãe, tu vai fazer Tem e que daqui a gostar. pouco tu tá fora, entendeu? E outra coisa que eu também me chamou a atenção aqui foi que a senhora falou assim, o bombeiro civil, ele é preventivo. Ele trabalha para que não aconteça um incêndio, algum tipo de problema. E já o bombeiro militar, ele vem para poder minimizar esses problemas. Vem para poder terminar com foco de incêndio, para salvar... Então, Nem o foco, porque se não tiver o bombeiro civil, o foco de incêndio, vai virar o quê? Um incêndio. Vai virar um incêndio. Vai virar um incêndio. Ah, tá tendo um incêndio numa instituição, a pessoa vai ligar. Se não combater um incêndio, quando o fogo, quando o bombeiro militar chegar, já vai ter um incêndio.
Entendi. O bombeiro civil é para isso. É o primeiro Manusear, combate. Isso aí, o primeiro combate é do Pra bombeiro não civil. deixar- O primeiro combate, se for um fogo, eu falo para os meus alunos que existe fogo, foguinho e fogão. Eu já trabalhei como vigilante. E uma vez eu estava ali no shopping, trabalhava no shopping. E eu estava naquele setor ali da praça de alimentação e tal. E o bombeiro civil, por ter um efetivo menor dentro do shopping que eu trabalhei, então o cara ficava em determinado setor, caso houvesse necessidade, a vigilância chamava ele para vir no lugar. Pegou fogo numa fritadeira do McDonald's. Uma fritadeira. Não foi nem fogo, ela deu uma... E eu tava ali, cara. E eu tenho esse conhecimento bem básico de que fogo elétrico tem que ser CO2, o outro tem que ser um abafamento. Essa bobeirinha eu sei um pouco. As classes de incêndio. Isso. E eu, na hora ali, cara, meti a mão no CO2 e dei aquele primeiro combate. Sim. Dei 3 espetadas, já parou ali. Cara, aquele dia meio que eu me senti bombeiro. Eu falei assim, pô, cara, é legal trabalhar É bom, com isso. né? Você Por quê? evitou, porque Por quê? poderia ter- Vou explicar pra vocês. Você passa a ser um herói, mano. Você evita uma aí. situação Pior. que poderia acabar com vida, acabar com patrimônio. Então, Isso meio aí. que... Aí eu passava lá, o gerente, ai, toma aí um hambúrguer. Eu fiquei popular. Eu falei, Bom, cara, né? a importância do bombeiro Sim. é muito grande, mano. Pois é. E eu sempre falo isso com amigos, né, com meus alunos, as instituições que eu trabalho, sobre isso. É importante, só que ninguém dá valor. É uma profissão muito desvalorizada, até mesmo por pagamento. Uma diária. também. É isso aí. Coloca o bombeiro em pé. Eu não sei quem inventou que bombeiro tem que ficar em pé. Também acho desnecessário. Agora me diz, o bombeiro fica 12 horas em pé, ele vai socorrer a pessoa e está cansado, tadinho. O bombeiro ele precisa estar descansado, bem Eles precisam, alimentado. Isso. Trabalha, eles pagam uma diária de 120 para a pessoa mora, a maioria dos bombeiros, todo mundo mora onde? Baixada Fluminense. Aí, para vir para cá, para Barra, para ir para Copacabana, para trabalhar, sem uma alimentação, não tem gente que está precisando. Eu comecei um evento, o meu evento, primeiro evento, 12 de outubro, feriado, aniversário do meu filho. 12 de outubro? 12 de Dia das outubro, crianças. isso, aniversário Meu filho do meu faz filho. 11. Ai. Minto, Um dia antes desse feriado. última forma, 13. Foi 13, aniversário né? do meu filho, teve uma festa lá na antiga Ilha dos Pescadores, que é a Ilha do Itanhangá. Conheço. Comecei lá, fui trabalhar meu primeiro dia. Aí todo mundo no grupo, eu não vou por causa do valor. Eu comecei, sabe quanto? R$70 que eu recebi 3 meses depois que eu briguei com a empresa para receber. Cara. R$70. Depois comecei a ter conhecimentos, comecei em outra empresa, começando R$80. E a gente tá falando de 90 2015 reais. aí, né? 2015 Isso, você falou? 2017. Aí. 2017. Não, recente. Cara, é uma pena, 2019 ganhando R$90. É uma pena a profissão Sim. tão importante não ser... Tão não ter valorizada. o valor que merece, cara. Sim. É uma E tristeza. se não tiver o bombeiro civil, vai acontecer, vai bradar. Uhum. Tem que ter o bombeiro civil. Igual essa, voltando para a questão que você fez da panela. Uhum. Foi uma panelinha, com foguinho. Mas dali poderia pegar fogo no shopping mas inteiro. pegava um paninho de prato, molhava, extinção do fogo, abafamento, rapidinho. Abafamento também. Mas tem. E tem a CIPA hoje em dia para isso, para poder fazer o quê? Dar que o é a treinamento. CIPA? A CIPA é uma empresa que dá treinamento de brigadista. As pessoas que falam, eu sou igual você, eu fiz esse curso. Não, você fez CIPA. Ah, existe então uma diferença. A Isso. CIPA, significa ela o vai quê? muito nas CIPA. escolas, né? Para poder ensinar o que significa o pessoal. CIPA? Então, não sabe o eu não significado, sei, significado eu não sei da o sigla. significado da CIPA mesmo, né? Não vou falar, né? A gente não tem que ter medo de Claro, de claro. falar. Não sei. Eu sei que é uma instituição que vai nas empresas de grande porte para ensinar as pessoas a se autorresgatar em caso de pânico, saber sair. E essas Que é plano pessoas de não emergência, eles necessariamente fazem o vão plano de ser emergência. bombeiros, não. Não. É só uma Não. noção ali. É noção para a gente poder se autorresgatar. Que às vezes nem vai precisar chamar o bombeiro nem o bombeiro civil. A pessoa Isso já vai aí. saber evitar ali. Eu na ia hora. até falar isso também. Por quê? Porque eu falei da importância do bombeiro e tal. Sim, sim. Por que é tão importante? Porque as pessoas comuns,
elas não estão preparadas Não. para encarar uma parada dessa, Pois entendeu? é. Se tiver um tiroteio agora aqui, alguém é policial? Não, a gente vai o quê? Vai se esconder. É isso Se tiver aí. um policial, ele vai pegar a arma, já vai Já saber. tá sabendo o que tem que Se fazer, tá tiver- preparado se pra isso aí. tiver, se tiver um fogo Já vai aqui saber agora, como agir. tem incêndio. Cerqueira adora fogo, cerqueira vai Acabou. correr. É isso aí. Ó, E quem tem não uma- entende vai se esconder. vai se esconder. Isso aí. Eu falei de escola, lembrei de uma coisa que a Cerqueira sempre fala, é muito importante. Cerqueira, fala pra eles, fala pra galera aí. Lei Lucas, A Lei né? Lucas, Lei que é Lucas, muito né? importante, que é uma lei que ela é vigorada também e é 2018. obrigatória. Conta a história 2018, Lei pra Lucas. galera Conta pra saber. gente aí. Eu já dei aula para pedagoga, professores que não sabem o que é a Lei Lucas. Só que eu não recrimino eles. Porque quando eles fizeram o curso, né, quem tem que passar para eles é instituições, pessoas que trabalham em colégio, pai, mãe, tá com seus filhos no colégio e não sabe o que é a Lei Lucas. O Lucas, ele faleceu em 2017, se eu não me engano, com 8 ou com 9 anos, engasgado com um pedaço de salsicha de cachorro-quente, no Uma passeio da festinha na escola, Eduardo. O Lucas era o único filho. Eu não sei nem se, né, eu posso tá falando assim, né? Pode Mas, falar abertamente. Né, sobre ele. Ah, entendi. Mas como a lei é o nome dele, então a gente tem que Você vai falar o Tá ocorrido, relatando né? do que se Relatando trata. o ocorrido. que É. acontece. Então, todas as instituições de ensino fundamental, infantil e recreação, todo mundo tem que ser habilitado no primeiro socorro. O que é primeiro socorro? Desengasgo, manobra de desengasgo, isso aí, com capotagem. A Interessantíssimo. pessoa saber lidar com uma pessoa que tem convulsão. Saber o procedimento na hora ali. Correto. Uma pessoa que vai ter uma PCR, saber a reanimação, quantas massagens, com quantas ventilações. Parada cardíaca e Isso, respiratória. suporte básico de vida. No adulto já é diferente da criança, não é a mesma Isso quantidade. aí. E tem pessoas que têm criança na escola e não sabem o que é a Lei Lucas. Tem colégio que não é habilitado Não ainda na sabe. Lei Lucas. Isso E eu faço serve isso muito. direto para todo mundo. Isso serve muito para quem tá assistindo. Outra coisa também que eles não têm esse conhecimento básico. Então, uma pessoa está convulsionando, é dos antigos, as pessoas, desenrola a língua não enrola. A professora me explicou. Vou falar uma coisa pra vocês. A língua não Músculo enrola. não enrola. Ela só sufoca. A língua, ela sufoca. Ele Pode engole ter, a língua, a língua isso. vai para dentro, a pessoa engole Porque é a o língua, nem músculo, ela a morre. casinha da língua é antes aqui, ó. É. Isso eu aprendi com essa- Isso. Aí vai Nas retraindo, vias, se ele endurece o isso. músculo. Sim. Com a pessoa está deitada, desfalecida, o corpo está relaxado. Tende a descer ela pela tende a descer, musculatura isso. Quando ali. a gente está cansado, a gente quer ir para onde? É, Para acho que é casa. deitar. Então, quando a É. língua está relaxada, Ela quer ir pra casa. Ela desce, vai ela pra casinha encolhe, dela. ela se recolhe. Ela E se muitas recolhe. pessoas, por não saber, Coloca bota, a colher, desenrola. desenrola. Ou então bota o dedo. Tem pessoas que já quase perdeu o dedo por não saber. Eu Cara, mesmo, pessoa- eu tenho um relato desse. Eu mesmo, antes de ser bombeiro civil, não lembro, 2010, eu estava numa festa e a menina passou mal, convulsionou. Aí eu, na época, né, com meu ex-marido, colocamos no carro, vamos levar a menina pro hospital. Aí o namorado dela, ela tá enrolando a língua, eu mesmo enfiei o dedo. Pum. A minha sorte, que as pessoas têm mania de fazer assim, né? Eu não fiz pinça, eu fiz de lado. Ela mordeu, travou. Aí, Ela travou. travou E no tava dedo numa dela. posição um pouco mais Isso, confortável. mais confortável. Ela travou. A minha reação foi o quê? Puxa. De brigona, né? Soco na costela. Ela... Tirei. Cara, eu ia te perguntar isso. A gente está falando sobre salvamentos. Eu ia te perguntar sobre se você já tinha salvado e tal, coisas reais. Já vi que sim. Mas eu queria que você falasse, Cerqueira, qual foi o salvamento mais tenso que você já fez? Então, toda vez que eu falo, né? Ela se emociona. Eu cara, me é muito emociono, legal. né? É minha Maria, né? A minha bailarina. Ela, com 6 meses de vida, ela É se sua engasgou. Não, minha vizinha. Vizinha. Como se fosse filha. A gente tem Entendi. uma conexão, nós duas, que... Agora então, depois dessa, então... De show de bola. de outro mundo, a minha conexão e a dela. Ela estava com 6 meses de vida, né? A minha amiga, no caso, a avó dela. Calma, deixa eu respirar. Respira, minha fala, bombinha tá na que mochila, e qualquer coisa. Quando pega a bombinha, Quer que eu bote uma a bombinha aguinha da pra você? bombeira. Quer que eu bote? Porque eu sou uma bombeira asmática, ainda tem isso. Mas isso não te atrapalha em nada, né? Não, até hoje não, Pelo contrário, pô. graças a Deus. Aí eu conversando com ela numa segunda-feira, né? Eu conversando com ela, ela falou assim, poxa,
A Maria, ela tá tendo refluxo. Ontem, terça-feira. A Maria... Obrigada, tá? Nada. Deixa eu molhar a palavra. Porque Olha a palavra. é um clima, é um tema muito sensível. Aí ela conversando comigo, aí ela falou, pô, a Maria teve refluxo, tá tendo refluxo. Ontem ela se engasgou, isso numa terça-feira, isso tinha acontecido na terça. Só que o Luciano conseguiu, que o avô conseguiu desengasgar. Eu falei pra ela, pô, quando for assim, me chame. Ela, ai, não, desespero, eu até esqueci de você. Eu espero que não aconteça mais, mas se precisar, eu vou te chamar. Aí eu tô numa quarta-feira, terça, aconteceu segunda, ela falou pra mim na terça, na quarta-feira eu tava dormindo, ia me preparando pra dormir com a minha filha. Aí o portão, bum, 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 minha filha, mãe, Elisângela, mãe. Aí eu abri, que foi? Ela falou só assim, salva minha neta. Eu moro no segundo andar, até hoje eu não sei como que eu parei no primeiro. Cabelo em pé, foi ali. cabelo em pé, aquela coisa toda. Aí eu cheguei, eu tinha uma sobrinha também, que elas são da mesma idade, minha sobrinha, 6 meses também. Então, quando eu cheguei, tava todo mundo chorando. Minha cunhada com a minha sobrinha abraçando, chorando, todo mundo gritando, que é um corredor e tal. Aí ela veio no colo do avô, né, com aquela, já com a boca roxeada e tal. Aí eu peguei. Quando eu segurei essa menina, aí eu até zoo, né? Quando eu falo com meus alunos, dei um ratu na matata com ela. Aquela sacudida, que o né? Simba, né? O Simba não, né? O Simba é o filho, né? O pai dele levanta ele, aí eu faço assim, por quê? Que a gente dá aquela sacudida, porque se a criança estiver em choque, ou a mesma pessoa, ela dá aquela acordada. Só que quando eu dei a sacudida, ela... Aí eu falei, meu papai do céu, criança não é gente, meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora? Nunca tinha feito. E para a gente fazer essa manobra, a gente precisa estar sentado ou ajoelhado. E na hora do nervoso, aqui, né? isso. Apoia a criança, ela com 6 meses, molinha, desfalecida, tinha um carro. Aí eu encostei no carro, mas também foi só 2. Coloquei ela, foi 3. 1, 2, 3. Ela... Na hora. Quando ela chorou, aí que o povo chorou mais ainda. Imagina. A emoção, de alívio, né? O choro de alívio. É, de alívio. Mas a Maria, e a gente tem, graças a Deus, hoje em dia ela tá bem. Caramba, Ela graças tá bem, a Deus. minha bailarina, minha magrela. Essa aí ela sempre onde faz, né? a gente tem uma conexão, e eu nunca, foi 3 anos eu não consegui não ir nos aniversários dela, porque todo aniversário dela eu trabalhava em casa de show, aí eu tava trabalhando. Escalado no ali e quarto tal. aniversário dela eu consegui ir. Eu falei, não avisa ela, consegui comprar presente, ela tava no pula-pula, quando eu cheguei ela ficou desesperada. Que ela te reconhece, né? Minha tia veio, ela segurou minha mão, apresentou pra festa toda. Pô, que legal. E eu Ela acho que isso cresceu, vai levar pra vida, né? Sim. Porque ela vai estar uma adulta e vai ter esse carinho, esse amor por você. Sempre. E ela sabe reconhecer. Sempre estão falando do que aconteceu pra ela, né, Cerqueira? E o pior aconteceu ano passado, em setembro, né? Com um vizinho meu, já tive vários relatos, mas esse que é o mais emocionante, que a Maria, né, que a bailarina tá aí. E ano passado também, né, perdi um vizinho, ele faleceu nos meus braços, praticamente. Meu Deus. Já era de idade, já tinha as comorbidades deles e tal. Só que isso mexeu muito comigo. Eu estava chegando do trabalho, aí minha cunhada me chamou, tá passando mal, vem. Ele já estava dentro do carro, já desfalecido. Pô, você socorreu, eu já socorri nesses 10 anos de bombeiro, eu já socorri 300 mil pessoas. Mas você conhecido... É muito complicado, né? Eu acho que é uma responsabilidade a mais, né? Por isso que médico não pode operar a família, tem essas coisas, a pessoa mais né? próxima Porque mexe com um sentimento mais ainda. Mexe mais ainda. O emocional. Aí eu consegui, né? Fui lá e comecei a fazer as manobras, mas o cérebro só consegue ficar 4 minutos sem oxigenação. Aí E ele com a comodidade, pior, eu já né? sabia que ele estava morto, só que eu não podia falar. Só quem pode dar esse O relato diagnóstico é o médico. Entendeu? Eu não sou médico, eu sou socorrista, eu não sou médico. E todo mundo em volta. Ele tem 2 filhos especiais. Cadê meu pai? Posso ver meu pai? A filha nervosa e todo mundo, minha cunhada chorando, e entra gente, sai dentro. E todo mundo parava dentro do carro e tentando fazer a lágrima descendo. É, porque somos humanos, né? A lágrima descendo e eu fingindo que estava fazendo reanimação, porque eu não podia parar. Aí eu tenho um vizinho também, ele colocava a cabeça, eu falava pra ele, o que eu faço? O que eu faço? Continua, não, ele fazia assim pra mim. Meu Deus. E a lágrima descia, e eu já cansado de fazer, e tudo, eu sabia que não tinha, mas eu não podia parar. Se eu paro, todo mundo ia saber, ia ser pior.
Foi 40 minutos, tem noção? Imagino. Até a ambulância noção chegar... eu não tenho, mas eu imagino. E até a ambulância chegar e tem uma E sabendo o quê? Que quando uma vítima entra em parada, ela só consegue ser reanimada até 9 minutos. Tem relatos. Passou disso aí, ela não vai fazer efeito. Não volta. Na medicina, na American Heart Association, que é a Sociedade Americana do Coração, que estuda sobre os protocolos todos, é até 9 minutos. Mas tem milagres, 10, 11, 12. Mas sempre volta com uma sequela também. Não, tem uns que voltam sem, o menino da piscina. Uns volta normal, mas alguns tem sequela. Tem gente que fica 3 minutos. Aí já é a mão de Deus, vamos dizer assim. Aí já tá na mão do Senhor. Tem gente que fica 3 minutos e volta com sequela. E tem gente que não. Imagine, se são 9 minutos, eu fiquei 40. Até a ambulância chegar. Pô, o bombeiro passa por muitos momentos assim, né? E isso mexeu muito com o meu psicológico. Depois disso, um amigo meu se suicidou. Foi eu que socorri. Ela chegou arrasada para dar aula. Foi logo assim que eu a conheci, não foi? Foi eu que socorri. O último suspiro dele, do Renato. Não, o bombeiro realmente... É por isso que eu falo aqui, é muito importante para a sociedade essa função. Sim. Você acaba vivenciando momentos que pessoas comuns não estão preparadas para viver. A realidade é essa. Não estão preparados para agir, não estão preparados para viver. Tem que ser um psicológico muito bom. Eu tenho amigos que falam para mim, eu não sei como você ainda não pirou. Teve um amigo que falou para mim, eu também não sei. Eu falei, eu também não sei. Então, mas tem relatos bons. É isso que eu ia te perguntar agora. Que a gente sabe que não é só momentos de dificuldade. Tem as partes boas também. Sim, tem meus bêbados, que eu sempre falo dos meus bêbados, né? Os meus bêbados. Valeu? Tem meus bêbados, que eu amo meus bêbados. É mesmo, diz quando tem um doidão que aparece pra... tem meus bêbados, quando a gente trabalha em casa de show, em evento, tem uns bêbados, faz amizade. Pessoas que têm uns distúrbios assim, essas pessoas... Tem uns que falam aquela gracinha, me salva, bombeira. Imagino. Sempre tem uma gracinha no meio. Eu trabalhei num hotel que o rapaz da cozinha limpando deixou cair algum produto de limpeza nos olhos dele, ficou desesperado. Eu, vamos aqui, passei, fiz nada. Na realidade, mas só a tua presença ali já confortou. Na realidade, não foi nada. Eu peguei a gaze, embebeci a gaze com soro geladinho, coloquei na vista, pinguei, coloquei na vista dele. Aliviou ali. Aí ele ficou, não, eu tenho que voltar a trabalhar, você é meu paciente. Vou notar tudo, calma. Deixei ele lá umas meia hora. Tem um protocolo, não pode deixar sair correndo na logo sala, não. No escuro, apaguei a luz. Porque a saúde é mais importante coloquei que o nos trabalho. Olhos dele, daqui a pouco ele falou, já tá bem, Tô tá bom bem, pra trabalhar? botou no Coloquei livro no meu lá. livro de ocorrência. Ele falou pra todo mundo, toda vez que ele me via baiano, olha, bombeiro, Cerqueira salvou minha vida. Maneiro isso. Porque coisa é gratificante, né? No fundo, isso é gratificante, né? Tipo assim, não foi nada. Uma coisa que ele mesmo poderia fazer se tivesse o conhecimento. Entendeu? Tivesse o conhecimento. Então, muitas coisas gratificantes que tem também. Cerqueira, qual é a lição mais importante que você aprendeu nessa tua caminhada como bombeiro? Assim, uma coisa que é inesquecível. Falou, isso aqui eu aprendi como bombeiro, mas eu levo pro resto da minha vida. Então, a primeira coisa que eu aprendi, que eu levei, foi respeitar mais as pessoas. Passou a ter mais respeito ali. Ter mais respeito, ter amor. Mas, como eu te falei, eu sempre fui muito brigona. Tudo eu tava certa. Acho que essa carreira, então, te ajudou nessa postura que você tem hoje e tal. Muito mesmo. Ajudou a manter o equilíbrio emocional. Equilíbrio emocional. Eu falo muito pros meus alunos, tem aluno que é lutador. Eu falei assim, você é bombeiro, você não é lutador. É bom colocar as coisas no devido lugar ali, né? Bombeiro que é segurança, você hoje é bombeiro, você... Posso dar um mata-leão? Não pode. Não faz parte da tua função. Não faz parte. Tem que ver essa voz grave quando a galera lá tentando explicar na sala de aula, tá todo Quando eu dou mundo... meu porque eu acho que esse papel realmente tem que ter uma postura mais séria, E quando se trata de salvar vidas... Tem que prestar atenção. Não pode entrar numa sala que você vai aprender a salvar vidas com a mente lá fora. Não, você tem que estar 100% focado, porque é uma parada muito essencial, muito importante. Na sala de aula sempre tem os engraçadinhos, que faz umas gracinhas, né? Normal, já tô Foi legal ela ter falado sobre esse quesito. Por quê? Porque o intuito aqui do nosso podcast é estar inspirando outras pessoas, estar orientando, e a gente mexe muito com esse lado do sentimento. Por exemplo, a gente está chegando ao final agora do podcast. Todo convidado que passa aqui, eu faço uma pergunta fixa.
no final. Não sei se tu já assistiu, se você já assistiu lá. Não, até o final ainda não. Eu falo assim, o que a gente precisa para ter uma sociedade melhor? O que falta para ter uma sociedade melhor? Para vivermos melhor, em harmonia, precisa de bombeiro como civil, sociedade. É. Valorização da categoria. Então, a gente precisa de quê? É amor. As pessoas visam o quê? Bem material. É, né? As pessoas só visam bem material hoje em dia. É só isso. E o principal, o sentido da vida não é bem material, né? Diz, eu tenho uma prima que ela perdeu o filho dela, ela falava pra ele, assim, a frase deles era: alguém já te disse que te ama hoje? Nossa, cara, que bacana aí, mano. E é importante a gente poder falar pro nosso familiar todo dia que ama. Fica obrigado. Pô, eu passei uma situação assim uma vez. Peguei meu filho na creche, o Bruno. Aí eu era mototáxi na época, lá na Pavuna, morava no Chapadão ainda. Aí, na hora... Aí eu parava na rua principal, na Laís dos Reis, pra ele subir a escadinha pra ir pra casa. E a gente tinha uma coisa que eu chamava de Bigo, meu Bigo. É o apelido dele. Até hoje a gente me chama de Bigo, fala Bigo. E ele subia na escadinha, ele subiu, ele parou. Quando eu ia ligar a moto, ele, pai... Aí eu, fala, filho. Ele virou e falou, eu te amo. É mesmo? Olha só. Inexplicável. É isso. Não, eu vou trabalhar para comprar uma televisão de 50 polegadas. Trabalho o dia todo, chega em casa, vai dormir. Nem vê a televisão de 50 polegadas. A gente acaba se preocupando com coisas que não têm importância para nossa vida. Você tem que ter um conforto dentro de casa que a gente certeza. trabalha, mas visa muito. Não liga, Não não é fala prioridade. um bom dia. Não é prioridade. Eu sou chata, sou geminiana, eu sou chata, não gosto de bom dia, boa tarde, boa noite, não gosto de relação, eu não gosto dessas coisas, mas é bom, eu não quero toda hora. Mas é fundamental. Fundamental. A gente ter uma boa convivência. E esse jovem de hoje em dia não tem mais isso. Tem não. Não precisa benção pai e benção mãe, não. Eu não fui criada com benção pai e benção mãe. Minha mãe é Lígia, falecida, e meu pai é Tuca. Pode crer. Entendeu? Era desse jeito. Eu nunca esqueço disso também, uma colega de colégio falou: você chama teu pai e sua mãe pelo nome, isso não tem respeito, não? Como que não tem respeito só porque eu chamo eles pelo nome? Às vezes nem sabe que a pessoa, o amor, uma o carinho que a pessoa tem em casa. mentalidade mais atrasada, né? Vamos dizer assim, né? Não precisa, às vezes fala papai e mamãe. Mas por trás... Mas não cuida dos não filhos. Cuida. Não cuida dos pais. Não cuida. Maneiro. Não cuida. Maneiro. Entendeu? Cerqueira, se você tivesse agora cara a cara com uma pessoa que quer ser bombeiro civil, o que você diria para essa pessoa, para a gente poder estar finalizando aqui? Eu gostaria de ficar mais tempo. Sei que você tem muitas histórias para contar. Muita coisa. Eu, particularmente, aprendo muito ouvindo essas histórias, mas como manda o figurino, a gente tem um tempo para seguir, entendeu? O que você falaria para uma pessoa que quer ser bombeiro agora? Que está querendo ser bombeiro civil. Primeiro que eu tenho que falar que tem que ir no Grau Rio Centro, é onde que eu tô Cerqueira. Alô, você quer ser bombeiro, procura a bombeira Cerqueira, lá no que era uma ótima professora. E eu só tô lá, eu não sou povo, não consigo me cortar e tá em todos os lugares. Tem que se dedicar, querer. Tem que querer. Eu tenho uma frase que eu falo, eu escrevo nos meus status, falo para todo mundo: procure um trabalho que ame, não terás que trabalhar nenhum só único dia de sua vida. Importantíssimo. Tem você que fazer amar uma o que coisa faz. que você gosta, isso não tem preço, realmente. Então tem que se dedicar. Eu quero. Eu já tive alunos que família... vai fazer isso por quê? Que profissão? Nunca ouvi falar. Não é curso técnico, é profissionalizante. Ué? Eu escutei isso quando eu fui iniciar. Isso, não tem área para isso aí, não. Eu tenho alunos... Tá maluco? Já tive alunos que se formou em cursos técnicos e não trabalham. E aí? Em compensação, muitos que fizeram um profissionalizante estão bem empregados hoje, né? Gente que faz isso é faculdade muito trabalha de relativo. quê hoje em dia? Isso é muito relativo. É relativo hoje em dia. Eu tive um instrutor de combate a incêndio que ele falava pra ele: tem que querer animal. Tem que querer animal. E só assim aquilo entra na Isso. cabeça. É meu hope, né? Roupe. Galera, roupe. Eu já fui militar do exército, eu entendo um pouco. Fui Olho lá na vigilante, sala de entendo aula, um pouco essa voz grossa, a mulher, roupe. Aí todo mundo... Sou autoritário, eu falo com eles com a voz grossa. Tem que ser, brigo com eles o tempo Pra todo. passar Mas quando é autoridade, né? sério, ela fala, pessoal, brinquei, agora acabou a brincadeira, agora é sério. Eu vou em mesa para ensinar. Vai. Eu vou em mesa para ensinar. Enquanto eles não aprendem, eu tô lá com eles. Pô, cara, Cerqueira,
Pô, foi um prazer te receber aqui. Queria Eu que frisar mais agradeço. uma vez que a sua função é de extrema importância para a sociedade. Assim, a gente deve olhar com mais carinho, com mais respeito para os profissionais que são bombeiros civis. E, cara, é uma pena a gente não poder continuar. Eu estava interessado em ouvir os salvamentos. Se eu puder colocar só mais uma pautinha aqui, que sobre os bombeiros, né? Tem que ter ótimos instrutores para ter o quê? Ótimos profissionais. Exato. Tem que ter ótimo. Estão querendo acabar com a nossa classe de bombeiro civil e colocar a gente só como brigadista. Atenção, denunciar. Só para poder apagar fogo. Mas por causa de quê? Péssimos instrutores. O nosso curso já é um curso rápido. Não dá. Não é que a gente não queira ensinar, mas como é uma coisa muito rápida, algumas coisas passam despercebido. Por isso eles têm que fazer o quê? Cursos profissionalizantes. E Cerqueira dá curso profissionalizante. Aí tem que ver o pH tático dela, mano. É mesmo? Punk, eu esse fiz. pH tático foi eu que inventei. Se a senhora autorizar, Sim. a gente dá um pulo lá para fazer uma matéria lá, no dia da aula. Pegar uma aula que você escolha. Vai ter a de domingo, né? a gente pula lá pra fazer esse uma- vai ser o suporte básico de vida, é bem rápido. É rápido, tem que marcar né? uma pH tático para ele Vamos lá. marcar pra gente lá. Esse é Entendeu? pH tático. Pode ir lá Sim. conferir um pouco de perto Porque, esse ó, trabalho. eles né? vão Vai ser participar, eles vão maneiro, cara, é participar bom. da Então, pH bom. tático também, né? Por quê? Porque a gente está falando, mas é importante a gente mostrar também, Isso, né, Cerqueira? A gente poder mostrar para as pessoas esse procedimento ali, essa luta do bombeiro, E essa esse treinamento correria. eu faço na rua. Eu faço na rua. Na Então, rua, todo maneiro. mundo passa a ver Os filme, vizinhos os ajudam. vizinhos. Eu fiz, os Pô, tem vizinhos tudo a ajudam. ver com O vizinho conteúdo empresta o carro nosso, pra né? fazer salvamento de dentro do Capacete. carro. Aí os vizinhos todos passando. Ô, Cerqueira, tem que parar a aula pra estar dando tchau pra todo mundo. No Preciso bairro dela, acompanhar mano. isso de Pô, perto. tem que ver, Preciso irmão. ver isso de Irmão, é um perto. trabalho lindo. O pessoal, Segue no todo Insta- mundo ama. me segue no Instagram, Bombeiro Cerqueira. Só tem eu. É. Esse símbolozinho aqui, amarelinho, tá? Tá dado o recado. Bombeiro Cerqueira. Arroba Bombeiro Cerqueira. Vai aparecer Isso. o primeiro. É o primeiro símbolo dela, vai amarelinho, aparecer se lá. colocar Bombeiro. Bombeiro. Não é bombeira, é Pessoal, bombeiro. segue lá, Bombeiro Cerqueira. Trabalho de extrema importância. A gente quer acompanhar mais de perto essa função, essa profissão. E você que está interessado, segue a Bombeiro Cerqueira. E vamos Agradeço. ser felizes. Em breve, reportagem lá também com o nosso mano Flávio, Vamos Voz da lá. Rua. A voz Nosso da mano rua na Thier. rua vai estar lá, mano. Nosso Vamos mano estar juntinho Thier, lá. tá ligado? E é isso, galera. Estamos ficando por aqui. Antes de encerrar, eu queria te pedir para você se inscrever no canal. Fala aí, Flávio. É isso aí, pô. Vamos Deixa lá, um se like. chama deixa o like. Vai lá, vamos deixar porque é o importante like. pro vai nosso tá projeto tudo. também estar Isso aí. crescendo. YouTube, entendeu? Instagram, tem no TikTok também. Segue lá, pessoal, que tem muita matéria boa. O Voz da Rua, é como o meu irmão me chamou para fazer parte, eu fiquei muito emocionado. Sempre tive vontade de fazer um trabalho assim. E é para mostrar pessoas, os heróis sem capa. Os heróis invisíveis. Invisíveis, que Isso, ninguém dá atenção, às vezes ninguém fala. Tivemos uma matéria nessa semana também, acompanha lá, que eu fiz a matéria com o Tarzan, que ele Lá de fez Vila Isabel. de Vila Isabel, ele cuida dos animais de rua. Essa é coisa importante para a gente poder ter uma sociedade melhor. Tem que ser isso aí. A gente quer dar voz a essas pessoas que estão precisando ter voz. A gente tem que ter mais atitude de poder ajudar, entendeu? E é isso aí, pessoal. A voz que tá calada, né? A voz está calada. A rua tem voz e a gente rua- quer. A rua falha, a gente A escuta. rua falha, a gente escuta. A gente tá É aqui isso pra aí, escutar. galera. Muito obrigado por ter acompanhado o nosso episódio. Bombeiro Cerqueira tá aqui. Segue ela lá nas redes sociais. Isso. Vamos, já tô falando aqui que a gente vai fazer um trabalho lá também. Vamos, Esperem. vamos. E é isso. Vamos. Vamos, pode Não contar que a gente está lá. Foi um prazer te receber. Obrigado, Muito eu obrigado que por ter agradeço, vindo. tá? Rapaziada, Bombeiro Cerqueira. Forte abraço. Fui.